Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam os destaques de hoje. Desemprego recua para 12,5%, mas ainda atinge 13,2 milhões de brasileiros, de acordo com o levantamento do IBGE. Mulheres do agro. Na cafeicultura, 56% delas trabalham na lavoura, de acordo com pesquisa coordenada pela Embrapa. Na previsão do tempo, alerta de temporais com risco de granizo e ventos fortes para áreas do sul e sudeste do Brasil. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia tarifas contra o México. E nesta edição você vai ver os efeitos da medida para o mercado agrícola. Mercado e Companhia está no ar. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,5% no trimestre móvel, encerrado em abril, segundo dados da PNAD contínua, divulgados hoje. Vejam comigo. Aqui na tela, o resultado mostra que está abaixo dos 12,7% registrados no trimestre anterior. Vejam só, houve uma queda na taxa de desemprego, se a gente observar nesse gráfico. Mas isso ainda significa que existem 13 milhões e 200 mil pessoas desempregadas aqui no país. E está aqui o número, neste momento, atualizado pela PNAD contínua do IBGE. Vamos repercutir essas informações e saber como está o índice de desemprego no agronegócio, na agropecuária. Convidamos o Felipe Serigati, do GV Agro, para trazer esses detalhes para a gente. Felipe, muito boa tarde. O desemprego recuou e isto é um sinal que pode ajudar na recuperação da economia, já que vimos ontem um PIB recuando no primeiro trimestre deste ano? Boa tarde, Keren. Tudo certo? Bom, com relação a esses números, o desemprego recuou. A gente tem que tomar bastante cuidado ao ler esses números. De um lado, por sazonalidade, é natural que a partir de abril os números do mercado de trabalho melhorem. Então, o primeiro trimestre normalmente é o pior período para o mercado de trabalho. Mas se a gente for comparar com o trimestre, o mesmo trimestre do ano anterior, ou seja, evitando esse problema de sazonalidade, a taxa de desemprego também caiu. O número de desempregados também diminuiu. Só que isso está refletindo muito mais do que aconteceu lá atrás do que deve acontecer para frente. Em outras palavras, os números são bons? Sim, os números não são ruins. Mas o problema é que quando a gente olha para frente, tirando a efeito de sazonalidade, ainda resta muitas dúvidas se essa dinâmica do mercado de trabalho vai persistir. E de onde pode vir esse empurrão que a economia brasileira precisa? Pois é, não tem nenhum grande segredo, todo mundo já sabe, a imprensa tem batido nessa tecla persistentemente, que é justamente da agenda de reformas. Veja que essa agenda de reformas não é simplesmente porque ela vai causar melhoras de forma imediata. O que vai causar melhoras de uma forma mais rápida é justamente se os agentes tiverem expectativa de que a economia vai voltar para os trilhos. Pois é, e como é que está a criação de empregos no setor agropecuário, de acordo com essa pesquisa do IBGE divulgada hoje? Pois é, e esses números do IBGE são sensacionais, entre eles, pela abrangência que consegue, inclusive, desagregar para diversos setores. Se a gente for comparar com o mesmo trimestre do ano anterior, para evitar problemas de sazonalidade, foi justamente no universo agro, nas atividades agropecuárias, que nós tivemos uma das mais fortes expansões no número de ocupados. Então, a ocupação, o número de ocupados cresceu nas atividades agropecuárias. Como se isso não bastasse, quando a gente coloca a lupa em cima do setor, também merece atenção que a remuneração média no agro, embora ela seja inferior que a média do restante da economia brasileira, foi um dos segmentos em que a remuneração mais cresceu no trimestre. Bom, mas a gente está vendo, então, que houve um crescimento na contratação no setor agropecuário, de acordo com o IBGE, mas a gente também viu na divulgação do PIB de ontem do Brasil que a agropecuária teve um desempenho pior no último trimestre. A gente teve um desempenho pior e contratou mais. O que está acontecendo? Puxa vida! Então, a atividade agropecuária depende fortemente ali de ciclos biológicos, da natureza, de São Pedro, diversos fatores que não estão sob controle do produtor e quem está ali operando a atividade. A parte do produtor foi feita. Ele contratou? Contratou. Ele comprou insumo? Comprou insumo. Ele se preparou para a produção? Se preparou para a produção. Isso é uma condição suficiente para que a produção venha forte?
depender de um fator importantíssimo chamado São Pedro. Se São Pedro não colaborar, não fizer a parte dele, por mais que tenha um esforço grande dentro do setor, a produção não vai vir tão grande assim. E foi justamente isso que nós vimos ontem. Apesar de todo o esforço do setor, a produção não foi tão grande. Para o primeiro trimestre, o que explica isso? Justamente fatores climáticos. Veja que, para a safrinha, as projeções é que a safrinha chegue mais cheia. Por quê? Porque a chuva está vindo farta nesse segundo trimestre. Porém, apesar do clima não ter sido simpático no trimestre anterior, os produtores fizeram a sua parte. Contrataram tanto insumos quanto a mão de obra, que é o que os números que nós vemos hoje acabam refletindo. Tá certo. Para encerrar, Felipe, a gente observa os dados do desemprego do Brasil, observa a criação de vagas de emprego no setor agropecuário e todos queremos entender se o Brasil tem efetivamente um risco de entrar em recessão, conforme alguns especialistas estão apontando depois do PIB desta semana e do PIB deste ano, divulgado nesta semana. E também quero saber de você, em outras ocasiões, a agropecuária, o agronegócio foram os que puxaram o crescimento do país. Isso vai acontecer este ano? Puxa vida, então vamos por partes, né? Há o risco de nós entrarmos em recessão? Sim, há esse risco. É o cenário base, por enquanto? Não. Mas uma notícia desconfortável é que as projeções de quanto a economia brasileira deve crescer esse ano têm sido reduzidas paulatinamente, só que persistentemente. Puxa vida, diante desse cenário, como é que a atividade agropecuária pode sair? Olha, temos perspectivas favoráveis. Primeiro trimestre já foi. Embora o número não tenha sido uma variação positiva, foi uma variação negativa, a gente não pode esquecer que a base de comparação é muito larga. Ou seja, nós estamos comparando o número do primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, que foi uma safra muito cheia. Então, a base de comparação ela é muito larga. E agora, para o segundo trimestre, ali olhando para outros produtos, principalmente ligados a safrinha vem cheio e as perspectivas do lado da cadeia de proteína animal também são favoráveis. Okay. Em outras palavras, para o universo agro, o ano não está perdido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai impor uma tarifa gradual de 5% até 25% sobre todos os bens importados do México. A medida começa a valer a partir do dia 10 de junho. Segundo o comunicado da Casa Branca, a taxa vai subir até que o México resolva a questão da imigração ilegal para os Estados Unidos. Como a taxação de Donald Trump contra o México impacta o mercado agrícola? Vamos saber agora com o analista de mercado Ettore Baroni, da INTL FC Stone. Boa tarde, Ettore. Tem algum efeito prático dessas taxações para o México no mercado de grãos? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Sim, tem sim. O México hoje é o principal destino, é o principal comprador do milho americano. Isso tem um impacto principalmente para o produtor americano, né? Então isso poderia fazer com que o México reduzisse a importação de milho dos Estados Unidos. Naturalmente isso deixa Chicago um pouquinho mais pressionado e faça com que o México busque outras ofertas, outras origens. Nesse caso, o produtor brasileiro poderia se beneficiar um pouco mais com um novo grande mercado de milho entrando aí. Com redução de importação de milho do México dos Estados Unidos, ele poderia vir buscar milho aqui no Brasil em um volume um pouquinho maior. Temos que ver ainda esse movimento. É um anúncio que foi feito ontem pelo Twitter, pelo Trump, como todos os anúncios do governo americano vem sendo feitos nos últimos meses, mas ainda o efeito prático é isso. A gente pode ver uma procura um pouco maior de milho aqui no mercado interno. E qual é a relevância do México na pauta exportadora dos Estados Unidos, de forma a gente tentar antecipar que efeito de oferta isso geraria? O México importa hoje em torno de 20 milhões de toneladas de milho americano. É claro que é uma condição bastante positiva. Boa parte desse milho chega de trem, então ele é muito competitivo. Se a gente comparar hoje o preço Brasil e o preço americano, o americano é muito mais competitivo do que o brasileiro em função dessa questão logística, mas se realmente o Trump implementar essa tarifa e começar a subir 5, 10, 15% em commodities agrícolas, a gente sabe que é um percentual muito alto e pode ser que faça com que o México busque outras alternativas, ou também pode ser que o México retalie essa questão tributária, essa taxação, como fez a China, né? Esse é um efeito para a gente ver
nas próximas semanas, mas o efeito prático é que, teoricamente, no primeiro momento, o México pode reduzir um pouquinho a importação de milho americano e buscar milho em outros destinos, né? E é aí que o produtor brasileiro se favorece. O produtor brasileiro de milho está aí iniciando já a colheita da segunda safra, com várias consultorias estimando um aumento no volume em relação ao que foi colhido do ano passado. E nesse cenário a gente viu alta de preço nos últimos dias, tanto por causa dos problemas climáticos nos Estados Unidos, tanto por outros fatores. O ponto é, o produtor de milho que assiste o Mercado e Companhia hoje acaba de saber sobre as tarifas de Donald Trump contra o México. Deve esperar um pouco mais para vender o milho, porque há possibilidade do preço subir mais, ou é hora de aproveitar as atuais cotações? Eu não vejo que o preço possa subir muito rapidamente em função dessa questão do México, mas nós temos um cenário realmente positivo para o produtor de milho brasileiro. A safra americana não consegue plantar, a gente estima que para essa semana a safra tenha sido plantada mais 10, 15%, a janela está se encerrando em praticamente todos os estados e o americano tem realmente uma situação bastante complicada de tudo que é reportado pelos nossos escritórios nos Estados Unidos. Então, além de uma redução de área plantada, nós podemos ter uma redução de produtividade em relação ao milho americano, que pode impactar diretamente a produção e o estoque final americano. Nós sabemos que o americano é um monstro de produzir milho. Ele tem uma produtividade média de 11.500 quilos por hectare. Qualquer redução que tenha por hectare é muito em estoque absoluto em relação à produção absoluta. Mas certamente nós temos um momento positivo, Chicago é firme, pode subir um pouquinho mais, com essa procura de milho, de produto de milho na exportação, pode favorecer os prêmios também no porto, nos portos, né, do Brasil, e o dólar deve se manter na faixa de 3,90, 3,85, 3,90, que é a faixa que a gente vai ver nas próximas semanas, mantendo boa precificação no porto, que traz também boa precificação no interior. A gente viu o preço subindo muito rápido, subiu praticamente R$4, R$5 durante esses últimos 10 dias, e pode subir um pouquinho mais assim, no curto prazo, pode manter o preço um pouquinho mais firme, mesmo com a colheita da safrinha entrando e com um nível de produção muito bom. A emenda que alterou pontos do Código Florestal, aprovada esta semana na Câmara dos Deputados, deve caducar. Isto porque o Senado pretende colocar as mudanças na pauta de votação, não pretende colocar as mudanças na pauta de votação até a próxima segunda-feira. O governo se comprometeu a propor modificações na medida de outra forma. O especialista em Código Florestal e sócio-diretor da Agroícone, Rodrigo Lima, garantiu que o produtor não corre risco de ser multado neste momento. Vamos acompanhar. A primeira dúvida que é importante esclarecer é assim, o produtor não pode ser multado enquanto isso não se resolva, porque o objetivo geral dessa medida era tratar do prazo de adesão ao programa de regularização ambiental. O produtor conhece o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é o primeiro passo da adequação ao código, para conhecer a propriedade, conhecer os dados em relação à APP Reserva Legal, e aí o segundo passo é o PRA. Então, o prazo para adesão é 31 de dezembro deste ano, até que se altere, né? E essa medida queria alterar isso. Então, até que se altere, não tem multa, não há que se falar em multa, e os produtores podem aderir aos PRAs nos estados que já têm e seguir no processo de adequação. É super importante tratar de alguns aspectos da medida provisória que estão sendo criticados, que, a meu ver, exigem um amadurecimento, especialmente em relação à definição das datas legais, né, de regras de reserva legal na Amazônia, no Cerrado e nos demais biomas do país, que é o artigo 68 lá da lei de 2012. Porque o artigo 68 simplesmente fala que o desmatamento que seguiu a lei do tempo não há que se falar em restauração, ou seja, se eu tinha uma reserva legal de 50% na Amazônia, em 65, antes de 96, quando mudou para 80, não há que se falar em restauração dos 30%, da diferença de 50% para 80%. Então, isso é importante. Esses marcos legais que precisam ficar claros e evitar que se tenham os famosos jabutis e outros temas que se incluíram nessa medida provisória. Então, eu espero que o Senado consiga enxugar e dar foco em relação ao marco legal os marcos legais do artigo 68 e a questão do prazo de adequação, de adesão ao PRA, para que os produtores possam saber efetivamente o que eles têm que fazer e qual é o próximo passo que eles têm que dar e seguir na agenda de restauração ao Código Florestal. A própria ministra Tereza Cristina voltou da missão da ASE e disse o quão importante é o Código Florestal. Então, espero que o Senado consiga trabalhar isso agora
de uma forma bastante contundente para definir de uma vez por todas e permitir que o produtor dê os próximos passos e se adeque à regra. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.